Gente, bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou bastante feliz com esse nosso retorno, bastante animado mesmo. Acho que primeiro falar assim, diante do contexto da Unicentro, né? A Unicentro ela está entrando em greve na segunda, só que eu optei em permanecer a continuidade do projeto por alguns motivos, né? Acho importante ressaltar, porque eu aderi à greve no departamento e acredito assim que como esse projeto ele aborda a comunidade, como a gente já tem responsabilidades assumidas diante do próprio espaço de exposição e também na vida de vocês, eu acredito que tem muito prejuízo se a gente parar, principalmente porque nosso processo já iniciou, né, no encontro anterior, a gente teve esse intervalo das férias, mas acredito que tenha sido produtivo para vocês também ir articulando as ideias nesse tempo. Pedir para vocês fazerem aquela pesquisa de referências, tem lá o site, né, do Pinterest, que eu sugeri. Acho que é uma forma bem bacana de anexar ali as nossas pastas, a gente ir percebendo também o que o outro está fazendo. Olá, bem-vindos. E aí, nesse tempo, a gente vai nos percebendo e agora a gente vai para essa parte da execução mesmo, semanal. Então, a gente vai permanecer semanalmente, 9 horas da manhã. Eu penso assim, como a gente tem esse percurso de muitas pessoas chegando, eu vou estabelecer com vocês assim, então, 9 horas. Eu vou estar aqui a partir das 8h30, mas 9 horas as pessoas vão chegando, e 9h15 a gente inicia. Então, vou deixar marcado para vocês assim, 9h15 eu vou começar. E aí, agora, nesses primeiros momentos, eu chamo de provocações. A gente vai ter algumas provocações, que é essa minha interferência, apresentando algumas coisas conceituais, mas a gente não é o objetivo do grupo estudar teoricamente o processo de criação, mas faz parte esse diálogo. Então, aqueles que querem se aprofundar no estudo teórico desse processo que a gente está fazendo, aqui abro de novo o convite para o nosso grupo de estudos sobre Percy, que acontece terça de manhã, online. Todo mundo está aberto a participar. E a gente está gravando e disponibilizando no Instagram. Apenas o último encontro não foi possível gravar, porque a gente teve um problema na internet. Eu tive um problema na internet em casa, eu vim para o Unicentro estava com uma internet horrível. Eu acabei fazendo no meu próprio dados, né? E aí não me ocorreu de gravar no meu próprio dados, a gente não pegou essa parte. Mas também quem quiser ir acompanhando as gravações é bem interessante. Essas provocações, elas são bastante necessárias porque a gente tem um sistema que eu chamo assim de princípios guias, e esses princípios guias são fundamentados pela teoria do Peirce. Hoje nós vamos ver algumas questões e já vamos para a parte da prática desse primeiro momento. Vocês viram aqui que nós temos nosso painel, eu organizei aqui, reorganizei, e nós temos outras chapas. A ideia é que a gente preencha o máximo possível, e eu acredito que vai coincidir com os momentos dos cafés. Então, se a gente for ver lá o cronograma, a gente tem hoje, daí a gente vai ter as experimentações e vai ter o café. E isso vai acontecer sucessivamente até o término do projeto. O café é um momento que a gente vai dialogar sobre o que foi feito. Então, como o grupo ele é um pouco maior do que na primeira edição, a gente fazia os diálogos junto com essa parte das provocações, só que para que a gente otimize o tempo e também tenha um conjunto grande para ser discutido, eu preferia assim, que os cafés é esse momento. É o momento onde a gente vai falar sobre o que a gente fez, e aí a gente vai conhecer um pouquinho do outro. Mas nada impede os diálogos espontâneos, que são os mais legais, né? Que é onde você dialoga com seu colega, e você está vendo o que ele está fazendo, trocas e etc. Então, hoje, a gente vai ter como principal objetivo desmistificar
o início, né, desse processo de desmistificar o processo de criação. Para mim, assim, a residência e o grupo, o objetivo principal é esse, é a gente desmistificar um processo que, se a gente pensar, está envolvido com tanto estereótipo, né? Está envolvido com tantas coisas assim que engrandece tanto esse ato criativo, que eu observo nas práticas dos alunos que é o que dificulta o ato criativo. É engraçado, né? Como que aquilo que enobrece o processo de criação é exatamente aquilo que muitas vezes a gente fica assim receoso. Então, a verdadeira questão é, muitas pessoas se perguntam, será que realmente eu sou artista? E aí, o que é ser artista? Será que o que eu produzo é arte? O que é essa arte? E algumas vezes as pessoas também se comparam, né? Nossa, aquela pessoa ela tem um projeto tão genial, eu não sei se eu sou tão especial para fazer isso. E esse é o primeiro empecilho que a gente põe para nós mesmos, de dizer assim, talvez eu não seja artista. Hoje eu vou apresentar, bem brevemente, alguns conceitos que a gente usa inconscientemente, às vezes até consciente, mas eu vou mostrar para vocês que isso é datado. Isso, historicamente, tem um momento onde foi incentivado esse tipo de pensamento e que a gente traz até o dia de hoje. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês essa imagem, que eu acho que ela é a verdadeira imagem que traz esse misticismo do que é criar. A gente vê lá, né? Vocês estão vendo ali a figura, né, do Todo-Poderoso que está acima da sua criatura, envolvido por anjos que está segurando ele, né? Então, é uma figura realmente divina e que, com o seu toque, seu singelo toque, desenvolve essa criatura. E a criatura, ela é perfeita. Ela é extremamente perfeita. E aí, aqui, para mim, essa imagem, ela representa esse misticismo que vem datado da formação das belas artes. Todo aquele conceito de arte com A maiúsculo, da arte entre moldura, em cima de um pedestal, com aquela iluminação suprema. E será que, pensa hoje na arte contemporânea, esses conceitos, eles realmente fundamentam o que a arte contemporânea produz? Ou o que vocês mesmos querem produzir? Porque, às vezes, esse distanciamento é exatamente o que a gente fica perguntando, né? A gente fica esperando alguém nos legitimar, ou legitimar a nossa obra. Eu vejo também nos alunos, por exemplo, que alguns comentários em sala de aula feitos pelo próprio professor mata também muitos processos criativos, porque o aluno fica ali esperando que aquilo que ele crie, que o professor legitime para ele, que diga, nossa, sua produção realmente é incrível, você é genial. E a pessoa se empodera e fala, nossa, eu sou mesmo, então eu sou artista. E, às vezes, os espaços culturais eles estão vazios, exatamente porque a pessoa fica ali esperando. Eu gosto de citar muito o professor Richard Perassi, que foi meu professor no primeiro ano, lá quando fiz artes visuais, que ele falou assim para mim, que o sistema de arte é igual um playground infantil, sabe, um parquinho, que tem um escorregador, tem lá o balanço, etc. e tal. Alguém já viu alguma criança entrar no parquinho e pedir autorização para balançar? A criança vai lá e balança. E ele fala que o sistema de arte é exatamente isso. Você não tem que ficar esperando alguém dizer para você, por favor, você é digno de balançar, balance. Você tem que ir lá, simplesmente balançar. E quanto mais você vai executar essa prática desse seu balançar, você está no sistema de arte. Então, o que vocês têm que fazer? É produzir. Produzir você já estabelece que você, sim, eu sou artista. Agora, a residência quer fazer isso, quer fazer você, gente, a gente está aqui, então vamos produzir. Vocês querem uma legitimação? Então temos, a gente está dentro de uma universidade, a gente está dentro de um departamento de arte, então tá ok, vocês são artistas agora, será, né? Então essa que é a questão. Eu vou trazer para vocês algumas reflexões. Na verdade, assim, eu estabeleci esse esquema, mas não fique assustado, né? Porque às vezes tabelas assustam. Nossa. Mas eu queria trazer essa discussão para vocês. Aquela imagem, ela representa os ideais de inspiração,
que é aquele discurso, ai, não estou me sentindo inspirado, ai, eu só me sinto inspirado quando eu estou de madrugada, ou quando eu estou com o coração partido. É claro que a gente tem contextos que favorecem o nosso processo de criação, mas será que é somente isso? Então, aquela imagem representa a figura de um criador que é um gênio, que ele é uma pessoa dotada de um dom indizível, inclusive, que você não consegue nem dizer, e que é uma coisa inata, ele nasceu com aquilo. É uma rara habilidade para criar, só poucos têm. E esse sujeito que cria, ele é uma figura quase como um deus. Tem até algumas discussões na formação da Belas Artes que, assim, ele é tocado por Deus, né? E ele é uma figura que está ali do alto e vê, e ele que, né, que tem esse poder de manipular as coisas que estão ao seu redor. Então, essa posição desse criador é uma posição de pura autoridade. E ele é infalível. O que quer dizer? Que ele não erra. Ele é uma pessoa que tudo que ele faz é certeiro. E esse ato de criar é uma pura inspiração, que é quase divina, né? Mística. Esse processo é indeterminado. É quando todo mundo diz assim, nossa, professora, eu não sei dizer, eu não sei nem falar sobre o que eu fiz. O resultado ele é imprevisível, então porque a obra é única e irrepetível. E esse pensamento é um pensamento abstrato, envolve pura intuição, subjetividade, espontaneidade, liberdade. Esse conhecimento, como eu já falei, ele é inato. Eu não consigo explicar o que eu estou fazendo. E essa expectativa de aprendizagem, por exemplo, muitas pessoas vão fazer residência, por quê? Porque eu tenho essa imagem de que eu vou descobrir aquela velha, maravilhosa fábula que vai revelar os segredos da criação. Será que a gente vai descobrir essa maravilhosa fábula que vai nos dizer como criar? A gente vai ver que tudo isso aqui é datado, é os princípios que formaram as belas artes. Então, se a gente nem está mais chamando a arte de belas artes, por que a gente ainda permanece nesses conceitos? Veja só, não estou dizendo que esses conceitos não são existentes, mas o processo de criação, ele não é pautado somente nisso. Porque se ele for pautado somente nisso, toda vez que vocês errarem, vocês vão falar, não sou digno de criar. Toda vez que vocês não souberem aonde que vocês estão indo, vocês também não são. Toda vez que você não tiver autoridade, você vai, poxa, não sou realmente artista. E aí vem aquela frustração e muitas pessoas desistem. No primeiro comentário que é feito no primeiro ano com o professor que diz, olha, isso aí que você fez, meu Deus, não sei, será que, o que você está fazendo aqui? E aí é uma crítica que eu faço, parênteses. Avaliação no curso de arte, como que é isso, né? Porque a pessoa está dentro de um processo. Será que o sistema de avaliação ele tem que ser tão criterioso e quantitativo como uma área de exatas, sabe? De tipo, certo e errado. Será que é isso? Vamos ver, então, um outro pensamento que também está no nosso imaginário. Essa expectativa nossa de que processo de criação, aquilo, imagens do filme Tempo Moderno do Charles Chaplin, que é uma discussão sobre a sociedade moderna, mas eu trago aqui para a discussão do processo de criação também, datado, que diz que o processo de criação é como se fosse uma máquina. Se você não sabe criar, é porque você é ignorante, você não conhece as regras, você não conhece as normas nem as leis. E aí você fica nessa expectativa, então, de conhecer esse conhecimento antecipado para fazer isso aqui, ó, processo de criação, é uma alavanca, criei. Mas, na verdade, ali, né, esse cara lá, né, a máquina, será que o processo de criação é um relógio que, se a gente conhecer como funciona, a gente vai conseguir desenvolver projetos geniais? Aí a gente vai ver, pulando aqui, que esse contexto histórico dessas características, ela veio da formação do desenho industrial. Foi quando eles acreditaram que, unindo as ciências com o processo de criação, ia se construir uma disciplina que ia produzir projetos extremamente eficazes e extremamente otimizando de uma forma o tempo que você produz coisas certeiras. E aí eu vou usar um exemplo dentro da engenharia
lá no Rio de Janeiro, não sei se souberam do fato, que no Rio de Janeiro, na capital mesmo, eles desenvolveram um projeto de engenharia de ciclovias que conecta todo o litoral carioca. Agora, não tenho uma imagem mental do mapa, mas eu acho que assim, sai lá da Urca e vai lá ali até a... Esqueci o nome ali da Zona Sul, Zona Leste, que é a praia onde o Bolsonaro mora. Barra da Tijuca. Conecta tudo. E tem uma parte que ela é elevada, e é lindíssimo. Você fala, nossa, projeto genial, você vai lá na ciclovia e pedala no meio do oceano. O que aconteceu? A natureza, que é viva e que ela não é, de fato, nenhuma máquina, ela teve uma ressaca e veio uma onda gigantesca e bateu por baixo dessa ciclovia e destruiu tudo. Aí você fala, caramba, cara, um projeto que foi pensado, sistematizado, o engenheiro calculou os dados, só que, e aí o que aconteceu? A natureza mostrou, né? Ser humano é falível, a natureza é viva, e o mundo não é relógio, não é uma máquina. Então, essas características, que a figura do criador é um especialista, que ele só tem que adquirir habilidade para antecipar os seus atos, que esse conhecimento é um conhecimento previsível, mecânico, de normas e regras, onde você conhece antecipadamente, também, peraí, não é assim. Veja que é duas polaridades, né? Uma totalmente subjetiva, a arte, e que é o verdadeiro discurso de separar arte e design, né? Que a arte é extremamente intuitiva, subjetiva, não temos nenhum controle, o artista genial. E do outro lado, né, o design é sistematizado, ele conhece todas as normas e regras e otimiza o resultado. E aí basta uma natureza reagir para a gente ver, peraí, não é bem assim. Aí o Peirce, claro que eu estou simplificando, tá? Estou bem simplificando mesmo, para a gente desmistificar isso, né? O Peirce, ele tem esse entendimento, essa imagem representa o que ele entende que é processo de construção do conhecimento. Ele não fala nem especificamente do criar arte, mas ele fala de criar, de inventar qualquer coisa, qualquer ciência. É como se fosse, então, um verdadeiro labirinto, onde lá, tá vendo lá no fundo? Você não sabe o que está por vir. Você só consegue perceber o que está por vir quando está próximo, quando você se aproxima. E toda vez que se aproxima, você consegue estabelecer algumas relações de caminhos. Mas o que vem, não se sabe. Então, o Peirce, ele vai dizer para a gente uma figura que, na verdade, então, esse criador, inventor, ele é um investigador. Aí vamos pensar naquela figura do detetive, que ele está ali pronto, observando o mundo, a experiência, ele parte da experiência para observar, e aí, conforme ele vai descobrindo as pistas, ele consegue adiantar o seu processo de construção do conhecimento. Esse é o posicionamento do pensamento em evolução, que a gente vai sistematizar essa residência. Então, qualquer pessoa, por meio da investigação desses fatos que estão na experiência, ele consegue, por meio do seu pensamento e por meio da sua ação, esse conhecimento ao longo do caminho. Então, ele vai descobrindo ao longo do caminho. E sabe que na pesquisa em arte, esse é o verdadeiro problema, muitas vezes, em TCCs. Porque os alunos aprendem metodologias científicas da área de exatas, e aí, na hora dele aplicar no seu processo de pesquisa em arte, ele inicia com um projeto, naturalmente vai se alterando. E aí é muito comum você iniciar um TCC com um projeto e aí no final você reviu tantas coisas e foi para uma outra direção. E aí você vai comparar, mas será que é errado, então? Quer dizer que a pessoa ela era uma máquina, ela devia ter um pensamento mecânico e não conseguiu ser capaz de executar o seu projeto? Não. Segundo esse pensamento, quer dizer que ele conheceu ao longo do caminho e as alterações são normais. É o que deve ser. Então, esse sujeito, ele não é, então, uma autoridade que não erra. Esse sujeito é um sujeito comum, de carne e osso. O que significa isso? Que ele erra, que ele está suscetível a erros.
e que ele vai se afundar e se sujar para descobrir. E aí essa posição comunitária, que é o que aqui a gente faz, que é essa descoberta coletiva, né? Porque a verdade, no pensamento do Peirce, ela só é essa verdade quando ela é aceita por uma comunidade. Mas aí altera-se o contexto, os fenômenos são todos vivos e novamente se tem uma outra verdade. Então a verdade ela nunca é absoluta, ela é transformação. E ele é totalmente falível. Então errar nesse pensamento é natural. Então toda vez que vocês surgirem, muitas pessoas vieram falar comigo, professora, e agora? Eu mudei de ideia. E agora? A pessoa se sente assim, uma fracassada, não consegui sustentar a minha ideia. Natural. Agora você precisa só observar nesse seu pensamento, nessa sua ação, os motivos que te levaram a mudar para que você consiga permanecer nesse processo. Não é simplesmente deu errado, vira as costas, deu errado, vira as costas, deu errado. Não, mas o que é que deu errado? Por que deu errado? Como aprender a transformar esse erro em possibilidades de acerto? E esse é o processo de criação. É um processo evolutivo que parte de relações dinâmicas, que quer dizer que é vivo, contínuo, que é entre crenças, e é esse termo que o Peirce usa, às vezes a gente associa à igreja. Não, mas crença nada mais que aquilo que você acredita. Você parte por aquilo que você acredita, e aí você está articulando o que você acredita com aquilo que você não sabe. Você acredita, não sabe. Acredita, não sabe. Aquilo que você não sabe se torna aquilo que você acredita, porque você descobriu você. E aí você vai indo nesse labirinto contínuo. Então, esse resultado, ele deve ser uma aceitação, uma mediação desses erros, dessas imprecisões, desses acasos que acontecem a partir de relacionamento, conexão, continuidade, e essa união, então, de coisas que são previsíveis, por exemplo, uma técnica de pintura a óleo, ela é previsível, né? Porque é um sistema de aprendizagem tão longo que hoje em dia a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Mas tem algumas coisas que são imprevisíveis. Então, às vezes, você compra um determinado material que reage diferente. Às vezes, você quer experimentar materiais que o tempo, por exemplo, demora na secagem. Então, é uma relação de previsível e imprevisível. Esse pensamento evolutivo, conhecer ao longo do caminho, e que a forma de aprendizagem, então, não é descobrir uma regra, uma norma, e nenhuma fábula mágica. A forma de aprendizagem nada mais é que observar a experiência, experimentar na ação, e, por fim, avaliar o que foi feito. E tem muitas pessoas que têm medo, né? Ou de imaginar, sabe? De ser possível a imaginação, de jogar para o mundo da experiência e de ser avaliado. Eu conheço muita gente que faz e guarda. Nem ela avalia ela mesma, sabe? Tem medo de descobrir que ela não é um gênio, por exemplo. Ou que aquilo não é genial. Mas como que você vai tornar algo genial, se é que vamos usar essa palavra, se você não persiste nesse fazer? É igual criar arte, é igual fazer bolo. Faz bolo pela primeira vez. Sabe? Às vezes você não sabe como que é. Às vezes você até segue rigorosamente a receita, só que o fogão lá, o seu forno, não alcança a temperatura. A marca, sei lá, do açúcar tem algum tipo de comportamento diferente. E você só vai realmente ter o controle desse bolo depois que você fizer pelo menos umas 3 vezes. Aí na 4ª vez você faz até de olho fechado. Mas para o artista, quando começa a fazer o olho fechado, o que ele quer? Ele quer o desconhecido de novo. Ele quer inventar de novo. Essa expectativa, então, a gente tem que reconhecer nessa dúvida e no erro, no imprevisto, a oportunidade de crescimento. E aí tem muito ligado com o budismo, essas questões orientais, que fala que, na verdade, a crise, a palavra crise, nada mais é do que uma oportunidade de crescimento. A gente pode observar a crise como algo ruim, penoso, dói, mas se você vê nessa dor uma possibilidade de aprendizagem, você amadurece. É isso que acontece na vida. Uma criança que sente dor quando ela toca o quente e chora,
e depois ela, não, eu sei que aqui não posso tocar porque queima. E até o coração partido, que você vai lá, dói, mas aí você começa a entender como funciona o relacionamento, aí você que se torna cada vez mais maduro. Mas veja bem, vamos usar o relacionamento coração partido como exemplo. Para aprendizagem, o que você precisa? Você tem que estar aberto. Não adianta você errar e fechar, não quero saber mais de ninguém na minha vida. Aí você se isola por 5 anos. Você não aprende, você se isolou, você evitou olhar para o erro, né? Então a gente tem que estar aberto. E aí, esse contexto histórico do que eu descrevi é os princípios formadores do pensamento do Charles Peirce. E aí, a gente vai para essa relação, como se o pensamento do Peirce ele fosse uma mediação entre aquilo que é imprevisível, intocável, subjetivo, para um pensamento totalmente norma, regras e leis. E ele faz essa mediação. Então, veja, a gente não está negando que não existe intuição e subjetividade. A gente não está negando que não existe regras e normas. A gente está dizendo que existe uma relação entre essas duas coisas. E mesmo as normas e regras, elas são suscetíveis a mudanças. Só pensar no sistema de regra mais na língua falada, escrita, a gramática. É uma regra publicada num livro, e você tem que aprender aquilo. Mas o que acontece com as revisões gramaticais, revisões de dicionários, o acréscimo, por exemplo, de palavras de inglês na nossa língua, de tantas vezes que a gente usa. Por quê? Porque quem vai determinar essas normas e regras é a experiência. Se a nossa cultura está usando tantas vezes a palavra deletar como verbo, ela vai ter que ser inserida nessa norma e regra. Então, as normas e regras, elas são vivas conforme a experiência. E aí a gente chega a um lugar que é o que a gente vai desencadear. E muitas vezes a gente pensa, então, que a gente tem aqui duas coisas muito importantes. Ou a obra que é o suprema, por isso que ela está dentro do museu, entre molduras, com luz. O artista, que também ou ele ou a obra são muito elevados. E o mundo é só assim, como se fosse algo necessário, mas não tão relevante. O Peirce ele vai colocar esses 3 elementos sem hierarquia. É como se os 3 elementos tivessem real importância. Então, o artista tem importância, mas o mundo das coisas e fatos são importantes. E essa mediação criada entre a ideia e o mundo, que é a obra, também é importante. Aqui eu já falei, não vou repetir, mas é basicamente uma síntese do que a gente falou. A gente vê que existe, então, essa imagem do Peirce para representar, não existe hierarquia, usando a palavra aqui do Luan que eu disse esses dias, é uma simetria. Então, não é algo mais importante do que o outro. Aí eu não sei vocês, mas eu sinto assim, até tirar um peso das minhas costas, né? Então, eu não sou Deus poderoso, não sou mesmo, eu erro. Minha obra não é suprema, assim, ela é só um resultado desse processo, e ela também é datada, porque se você continuar, o processo, você vai ter outras obras. E o mundo das coisas e fatos são necessários, porque a gente está nele, né? A gente não é separado do mundo. E tudo isso para o Peirce, ele está em constante... Cadê minha espiral? Ai, minha espiral. Peraí, está em outro lugar. Eu quero mostrar a espiral. Nossa, eu tirei a espiral? Me adiantei. Peraí, eu vou voltar. E tudo isso está em constante infinito. Ele fala ad infinito, porque você inicia com a ideia, você passa pelos fatos. Isso, assim, não é separadinho, né? A gente explica separadinho. E ad infinito, porque você vai cada vez mais aperfeiçoando esse seu conhecer ao longo do caminho. Aí agora a gente vai para um primeiro momento. Isso aqui a gente vê depois. Nosso primeiro momento do dia de hoje. Vamos apagar aqui para não atrapalhar. Aqui. Que dentro dessa tríade, o Peirce fala sobre a primeira idade, é o momento das ideias.
O momento da ideia é quando você tem ali no seu pensamento o que você quer fazer. É o momento da pura possibilidade. É um momento que tudo é possível, porque meu pensamento é infinito. Eu posso idealizar obras do modo como eu quero. Algumas pessoas têm essas ideias bem precisas, quase um sentimento, sabe? Uma sensação do que eu quero fazer. Outras pessoas têm já sistematizado um diagrama, já sabe o que vai fazer. E a outras pessoas só vão realmente perceber o que querem fazer fazendo. E isso é normal. Né? Não é uma coisa assim, nossa, mas por que ele tem esse esquema e eu não consigo chegar no esquema? Porque cada um tem um sistema de processo de pensamento e a gente vai trabalhar com eles. E a gente quer ver essa diversidade, porque aí a gente vai percebendo como o processo de criação, ele também é muito pessoal. A gente vai trabalhar hoje esse primeiro momento, que é o momento, então, do vir a ser, dessa expectativa, desse momento internamente, que é dependente da minha vontade. Então, eu vou convidar vocês para um momento que o curso chama-se no momento do puro devaneio. Puro devaneio é esse momento que você vai explorar as suas ideias, só que você vai jogar elas para o mundo. E aí, uma vez que a gente joga elas para o mundo, a gente vai ter essa relação da dura realidade, porque vai ser difícil. Quando você joga sua ideia para um papel, não é fácil. Não sei se vocês já tiveram isso, você está lá devagando, falar, agora eu vou escrever. Aí você fica, agora, não, parece que não vai, né? É a primeira resistência, a gente fica naquela resistência. Porque tem a dura realidade, ela é algo existente, é externo à minha mente e não depende da minha vontade. Então, a gente vai para esse caminho, esse primeiro contato. Eu vou convidar vocês para usar... Não, estou adiantando. A gente vai fazer um exercício similar à primeira edição, quem participou da primeira edição, que é jogar as ideias para a parede. Essas ideias, elas podem vir por meio de palavras, por meio de frases, por meio de diagramas, desenhos. Para ilustrar para vocês, vou pegar aqui um que dá para ver. Vai ser da Flávia ali. Não, vamos pegar esse. Bruna, faz favor para mim. Estica assim a cortina, vou pegar o seu, do Kelly. Porque tá aqui, daí a gente pode ver o que a Kelly fez na primeira edição. Nesse primeiro momento, que era jogar a minha ideia para o mundo externo, que é o momento onde o outro sabe o que eu vou fazer, porque agora não é só mais meu, tá na parede, qualquer um pode ver. A Kelly colocou um sistema que ela usou palavras, mas também desenho. Ela colocou lá, então, alma gêmea, técnicas mistas, pintura, desenho, aquarela, fotografia, bordado, gravura, retratos. Aí ela fez um desenho, que é muito interessante, porque agora que a gente viu a obra final, a gente conecta totalmente. É possível ver essa evolução, né, do trabalho dela. Não sei se vocês chegaram aí na exposição. O trabalho da Kelly estava na primeira sala, na parede de cá. E aí, que está escrito ali, que é letras e letras de música. E aí, dependência, nossa, e isso aqui foi o primeiro contato, pelo menos com um grupo que a gente teve sobre o que estava na mente da Kelly. E a partir disso, esse foi como se fosse o princípio guia dela. A Kelly, ela não alterou muita coisa, né? Você foi bastante fiel ao que você fez, assim. Algumas letras de música não coloquei, então foi pesado aquilo. Verdade. Mas eu já tinha um pouco em mente. Mas esse evento, assim, né? Passa o jeito a todo esse processo de mudança. E quando você eu não sei se seria fiel, mas assim, decidido. Essa decisão também é boa, não? Sim, sim, porque daí você só tem que ser honesto com essa sua observação, porque às vezes a gente tem um processo mental de algo que a gente quer e a gente começa a executar e percebe que essa resistência talvez não seja muito prazerosa para si mesmo, e aí você pode optar a ir para um caminho
que você já conhece, de mais certezas, ou você pode persistir. Aí vai depender muito, assim, que o Percy vai falar dos sentimentos lógicos, do seu amor diante daquilo que você está fazendo, da sua esperança de que aquilo que você está imaginando vai ser fértil, vai ter bons resultados. E aí, o modo como você vai ajustando esse labirinto é você que vai determinar. Não tem problema nenhum. Por exemplo, vou citar aqui o trabalho... Tá, tem um aviso bem em cima do trabalho da Karina. A Karina, a obra dela foi exatamente, ela iniciou com uma obra e terminou com a mesma obra. Assim, o esquema dela, a gente vê aqui um esquema, que é um diagrama, tem a cúpula, aí ela fez a questão desse triângulo, e depois, no final, ela fez exatamente essa estrutura. E ela disse mesmo que a obra dela era o resultado de uma alucinação e que ela tinha a imagem fotográfica na mente. E ela foi, do início ao fim, representando essa imagem fotográfica. Não sei se você o trabalho da Karina, era aquele que estava na segunda sala, logo quando você entrava, ela estava na parede do fundo dele. Não virando, mas direto. E foi exatamente igual. Agora, citando outro artista, o Fernando ele se propôs um desafio de usar uma outra técnica. Aí, no último 2 semanas, ele optou em mudar e retornar para um processo criativo que ele já tinha antes. E está tudo tranquilo. O que nos interessa, enquanto grupo, até no documentário que a gente está fazendo e na pesquisa, é entender, assim, com ele, dialogar com ele, mas quais foram os motivos desse retorno? Citando aqui o reality show que o Puff indicou uma vez para a gente, para o grupo, que é aquele reality show de pinturas, não sei se vocês já viram. Como que é mesmo o nome? Desafio da Pintura. Desafio da Pintura, que tem lá no canal Arte 1. É um reality show desses de processo de criação. Eles selecionaram, acho que 10 artistas. Não lembro quanto era. E aí eles propõem um tema, e aí eles desenvolvem o tema, e aí eles sempre colocam isso em discussão. Como que é o artista que inicia uma obra e no meio do caminho ele fala, peraí, não, isso aqui está tudo errado. Abandona aquilo, inicia outra. E aí eles vão colocando isso em evidência. Como que essa percepção do artista de assumir essa mudança, ou de persistir no erro e chegar no final e falar, cara, eu devia ter mudado. Então, esse nosso momento é um momento do puro devaneio, porque a gente não quer agora, nesse momento, pensar tanto nessas resistências. A gente quer realmente saber, pessoalmente, o que está borbulhando aqui e jogar para esse mundo exterior. Aí eu vou convidar vocês a ocupar o espaço térreo lá do barracão. Vou pegar aqui o giz. A gente vai descer lá embaixo. E lá embaixo tem diferentes paredes. Tem a parede do corredor, tem a parede dessa sala e tem a parede do espaço cênico. Eu quero que vocês se sintam bem confortáveis. Esquecer, inclusive, assim, é um exercício bem introspectivo mesmo. De você pensar consigo mesmo o que você quer fazer e você colocar da forma como você acha melhor para o mundo exterior. E esse aí vai... Bem, agora imaginem que vocês são essa figura que está ali no centro. Certo? E o que vocês proporam, existem diferentes formas de resolver, de caminhar, de seguir. E agora o que a gente precisa fazer é criar hipóteses de qual será o caminho que a gente vai percorrer, para que a gente possa, já no próximo encontro, iniciar essa caminhada. Então, a gente precisa fazer esse esforço mental agora, de, a partir dessas afirmações que nós colocamos nas paredes, a gente gerar dúvidas, porque é o que nos importa, e dessas dúvidas, quais hipóteses a gente acha que a gente vai percorrer. Então, eu vou passar para vocês agora um outro suporte, que
Eu queria que vocês escolhessem quais que vocês preferem. Acho que vou deixar aqui, cada um tem que escolher, pode ser? Porque aqui vários modelos de papéis, porque esse aqui a gente vai fixar no nosso grau, e aí vai de cada um mesmo, nos cantinhos aqui. Tem os números que vocês vão fixar. Basicamente seria assim que vocês vão... O exercício mental que vocês vão fazer agora. É muito comum que a gente parta de afirmações. Parece que, assim, culturalmente a gente está treinados a buscar certezas. E aí a gente colocou lá nossas certezas. Agora a gente vai fazer o exercício de, a partir dessas certezas, buscar quais são as dúvidas que eu preciso fomentar na minha mente para eu fazer o levantamento dessas possíveis caminhos. Queria passar aqui, eu fiz uma frase para me ajudar aqui, para ficar mais certeiro. Nossa, vai demorar um monte aqui. Então, não há único caminho de investigação. Muitos são possíveis. Quais sugestões lampejam em sua mente? Então, essas sugestões que irão abrir o caminho da investigação. E aí, nesse caminho que a gente vai sugerir, a gente vai explorar isso com um propósito mais aberto ao acasos, intuições e novas percepções. Mas vai ser nosso pontapé inicial. Então, eu convido vocês a pegar um papel, pegar uma caneta e colocar lá suas dúvidas e sugestões de caminhos. Essas sugestões de caminhos pode ser, inclusive, de checklist. Por exemplo, eu vou desenvolver uma representação tridimensional, né? Deixa eu pegar alguém aqui, sei lá, tá aqui perto de mim, tá? Com licença. Então, aqui tem as palavras que a Tuda colocou. Mãe, roupas, varal, sentimentos, movimentos, ventos, cores e texturas. Então, aqui são as certezas que ela tem. Então, a partir disso, ela vai se perguntar como que eu vou fazer a representação disso que eu quero? Qual é a melhor técnica? Qual é a melhor figuração? Será que eu preciso fazer pesquisa de referências visuais? Quais referências visuais eu preciso ter esse levantamento? E aí, a sugestão de caminhos. Vou optar, deduzindo, né, que a Tuda trabalha com cerâmica, vou palpitar. Não, eu acho que a sugestão de caminho é trabalhar com a cerâmica, eu vou trabalhar com esse tipo de forma, vou fazer esse tipo de pesquisa. Aí eu vou fazer um checklist do que eu preciso ter para no próximo encontro eu iniciar essa sugestão de caminho. Mas para isso eu preciso ter as dúvidas e essa sugestão de caminho. Não tem como eu vir aqui e ainda estar em dúvida. Será que eu vou fazer pintura ou será que eu vou fazer argila? Aí você chega aqui sem material de pintura e sem argila e vai continuar na dúvida. Porque você só vai tirar a dúvida depois que você agir. Então, se você não tem a certeza, traga pintura e traga argila. Aí na ação vai, como o labirinto lá, vamos voltar no labirinto. Na ação que eu vou ter essa clareza do que vai ser mais próximo do que eu imagino. Então, eu preciso, pelo menos, saber o que trazer da próxima aula para eu iniciar essa ação. Então, nessas fichas, as dúvidas, sugestões de caminho, e aí, se tiver até um checklist do que precisa fazer e trazer, fique à vontade. E aí, depois que a gente preencher, tem a fita dupla face, a gente vai fixar no mural. E aí, agora a gente tem que fazer igual quebra-cabeça, né? Encontrar um espaço que seja do tamanho do papel que eu estou fazendo, para que a gente consiga preencher essa primeira fase em um único painel. Aí, para o primeiro café, eu vou fazer uma sugestão da gente, de repente, fazer o registro fotográfico do momento que está, e a gente vai finalizar o painel, então, com essas dúvidas, sugestões, checklist, e, por fim, algum modo de a gente fixar pequenas fotos, daí eu vou delimitar um tamanho, de repente, e a gente finalizou a primeira fase do projeto. E aí, a partir do painel, a gente faz a conversa. Daqui 2 encontros, né? Alguém tem o cronograma em mãos? Estou olhando aqui no meu computador e tentando achar o mouse do... Bem fácil aí? Eu acho que vou fixar aqui, né? Que a gente sempre tem em mente.
não me engano, eu acho que são 2 encontros de experimentação, ou 1, e já é o café. Tá aí? Ah, ela tá aqui, né? Então, está aqui na parte, né, da lição de dúvidas, formulação de hipóteses, e o checklist, o planejamento do primeiro encontro, do primeiro e segundo. Aí a gente vai ter 2 dias de experimentação, um feriado, e aí vai ser o café. Então, essas sugestões de caminhos que vamos fazer agora, de checklist, é para esses próximos 2 encontros. Não se preocupa, como eu falei, as dúvidas são importantes. Dúvidas, sugestões de caminhos, tipo, vai percorrer e qual que você quer? Não se preocupem, pode acontecer de pessoas terem exatamente o que vai fazer, então eu vou trazer certinho. E vai ter gente que vai estar em dúvida, e daí você vai ter que trazer os materiais possíveis para você ir esclarecendo essas dúvidas. Não tem problema, a gente está meio que reciclando esse material. Da dona? Não. Porque os desenhos no verso é porque eram materiais de alunos que deixaram, aí eu estou pensando em reciclar o papel. Voltem a escrever slide. O do qual? Eu acho que no cronograma até tá mais bem compreensível. Eu vou copiar aqui do cronograma, que eu acho que no cronograma ficou mais objetivo. Vou copiar aqui. Só vou editar aqui. Então, a gente vai fazer a listagem de dúvidas. Formulação de hipóteses. Formulação de hipóteses nada mais é assim, de você ter uma ideia de caminho a seguir. E o checklist, vou colocar aqui, que é o planejamento de ações. Esse planejamento é muito importante para ter o que fazer no próximo encontro. Se a gente não planejar, aí a gente pega aqui sem material para agir. E a gente só fica na expectativa, né? De, nossa, se eu tivesse trazido meu caderno, meu lápis. Agora, nossa, eu não sei como. Se vocês trouxeram um material bruto,